Mas hoje vai chegar um... Hoje eu acho que está marcado, pelo menos o Mercado Livre me disse que hoje chega a parte do que eu encomendei, dos lapelas, tudo, e aí na rede social vai dar uma melhorada. Porque o áudio na rede social sai muito baixo, Mas vai melhorar. Semana que vem estaremos num novo mundo. 30 segundos. Jonathan Alves. Só aquele toquezinho, você vê que eu tô lendo rápido, você a mãozinha esquerda. 2 dedinhos. Puxa ele mais para você não ficar inclinado para frente. Aí. Atenção, pessoal do Facebook, o que hoje tem novidade no Jornal da Manhã Araçatuba. Lá já está Rodrigo Treco. O Rodrigo vai gostar. O Rodrigo vai dar risada. O dia inteiro na Brasil, tudo. Você está ouvindo o Jornal da Manhã Araçatuba. Bom dia, tudo bem? 8 horas 9 minutos. Você está na Jovem Pan Araçatuba? Sexta-feira, dia 30 de junho, dia da mídia social, dia internacional do asteroide e também do parlamentarismo e dia nacional do Bumba Meu Boi e do fiscal federal agropecuário. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Bom dia, Jonathan Alves. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Começa o Jornal da Manhã, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Hoje, com 2 jornalistas na apresentação. É isso. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, como faz neste momento quem está indo para o trabalho, seja em Araçatuba, Birigui, Guararapes, Penápolis, não é? Em todas as cidades da região, assim como quem está pegando a estrada, rodovias aí, Roberto Hollenberg, Eliezer Montenegro Magalhães, a Marechal Rondon, seja para visitar clientes ou fazer reuniões de negócios, não é verdade? Boa viagem, sucesso nos negócios e volte para casa em segurança. E você também tem acesso ao programa pelo site lru.com.br, pelo aplicativo LRU e também pela página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. 8 horas 10 minutos, vamos aos destaques de hoje. Voos com Boeing 737 da Gol Linhas Aéreas começam na próxima segunda-feira em Araçatuba. Lei de Diretrizes Orçamentárias de Araçatuba para o ano que vem é aprovada em sessão extraordinária na Câmara Municipal, com reclamação do vereador Lucas Zanata. E na próxima segunda-feira, o Poder Legislativo entra em recesso, aliás, um dos recessos do ano, pois em 12 meses são três grandes folgas. E sexta-feira é dia da coluna Cabe Qualquer Empresa com o consultor Fábio Ferreira. E o promotor Adelmo Pinho lança hoje em Araçatuba um livro de crônicas e artigos. Julho será mês de grandes shows em Araçatuba. Vem aí Ana Carolina, Alexandre Pires e seu Jorge. E o meu entrevistado de hoje, aliás, o nosso, meu e de Jonathan Alves, será o advogado tributarista Danilo Zaninello. Ele estará aqui falando de um problema detectado pela Receita Federal. 444 mil empresas foram notificadas em todo o Brasil sobre possíveis divergências entre declarações apresentadas pelos comerciantes e o recebimento de cartões de crédito e débito. E se você quiser enviar comentários ou perguntas para ele, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043. Repetindo, 18 98106 1043. E também pode enviar mensagens pela página lá no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. É isso, 8 horas 12 minutos, frase do dia. Política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou. Frase atribuída a Magalhães Pinto, falecido em 1996, foi advogado, economista, banqueiro e político brasileiro. Política é como nuvem. Você olha, ela está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou. Hashtag frase do dia. 8 horas 12 minutos.
E vamos à previsão do tempo aqui, Marcelo. De acordo com o Climatempo, agora em Araçatuba faz 14 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre 14 e 29 graus. O dia amanheceu ensolarado, sem nuvens no céu e não deve chover. O final de semana deve ser assim também, com temperaturas variando entre 14 graus e 28 graus. E lembrando, sem chuva. Hashtag previsão do tempo, 8 horas e 13 minutos. Vamos de notícia então, no ar. Começarão na próxima segunda-feira em Araçatuba os voos da Gol Linhas Aéreas com o Boeing 737. Com capacidade para até 186 passageiros, o avião fará o trajeto entre os aeroportos da Iguarita, em Araçatuba, e Congonhas, em São Paulo. O início das operações será com 3 voos semanais de ida e volta, com saídas às segundas, quartas e sextas-feiras do aeroporto de Congonhas, às 12h30, chegando em Araçatuba às 13h45. A partida de Araçatuba tem previsão de ocorrer às 15h50, com chegada em São Paulo às 17h05. A Gol chegou a operar com voos diários em Araçatuba em 2019, quando as saídas eram para o aeroporto de Guarulhos. A empresa também operou em parceria com a Voipaz, com aviões menores e voos diários para a capital, logo após o fim das restrições da pandemia da Covid-19. E de acordo com a Gol, pelo menos 22 autoridades da região de Araçatuba já confirmaram presença no primeiro voo da companhia de Congonhas ao aeroporto da Guarita no dia 3 de julho. É isso, né, Marcelo? É isso, hashtags Gol Linhas Aéreas, Boeing 737 em Araçatuba e voos de Araçatuba para São Paulo. 8 horas 14 minutos. Política local. Os vereadores de Araçatuba, por unanimidade, aprovaram a lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. A votação ocorreu na primeira sessão extraordinária do ano. O projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, formada pelos vereadores Maurício Bem-Estar, do PP, que é o presidente, Luiz Boato, do MDB, vice-presidente, e Lucas Zanata, do PL, que é membro. A LDO estabelece as metas e as prioridades da administração municipal para o ano seguinte. Ela traça as normas para a elaboração da lei orçamentária anual, para a gestão da dívida pública e para a captação de recursos, com base nas estratégias e diretrizes contidas no plano plurianual e na lei de responsabilidade fiscal. As demandas da população apresentadas nas audiências públicas realizadas também são observadas. Detalhe da sessão, hein? Uma emenda apresentada pelo vereador Lucas Zanata foi rejeitada por 11 votos. O parlamentar sugeria o aumento de 520 mil para 624 mil reais do auxílio atleta. E para que isso fosse feito sem mexer no montante de recursos para o orçamento do ano que vem, Zanata propôs a redução de R$ 4.834.700 para R$ 4.730.700 dos recursos destinados à comunicação da Prefeitura. Apenas os vereadores Arlindo Araújo, do MDB, Luiz Boato e Lucas Zanata votaram favoráveis à emenda. O Lucas Zanata, ele divulgou um vídeo nas suas redes sociais comentando o assunto. Porém, eu fiz aqui, vamos lá, deixa eu dar uma olhada de novo. Eu vou colocar o áudio do Lucas agora, para a gente escutar qual a manifestação do vereador. Sessão extraordinária para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu propus uma emenda que transferia R$ 104 mil da comunicação da Prefeitura para o auxílio atleta, que é pago só 10 meses, para que ele fosse pago em 12 meses. Porque os atletas que nós temos, em maioria, necessitam desse auxílio, pudessem receber o ano todo. Só que o voto foi rejeitado, a emenda foi rejeitada pela maioria dos vereadores. Estou realmente muito chateado com isso, porque para mim foi um voto governista, um voto que foi dado pela Prefeitura, e lamento muito, porque há anos há essa necessidade, essa demanda dos atletas, e a Câmara rejeitou essa transferência de R$ 104 mil por ano, para poder pagar os 12 meses completos, não 10 meses do auxílio atleta.
Eu lamento muito. Pois é, este foi o vereador Lucas Zanata. Vai entender, né? Por que a Secretaria de Comunicação da Prefeitura precisa de quase 5 milhões de reais e os atletas que representam a cidade em competições oficiais ficam sem remuneração por 2 meses do ano. Hashtags, vai entender? Reclamação do vereador. Atletas merecem mais. 8h18. Ainda sobre política local, a partir de segunda-feira, próximo dia 3, a Câmara de Araçatuba passará a atender o público das 9 da manhã às 4 da tarde. A alteração no horário de expediente se deve ao recesso parlamentar de julho. Até o final do mês, também não haverá sessões ordinárias. Nesse período, no entanto, se houver necessidade, a Prefeitura ou a Câmara poderá requerer a convocação de sessão extraordinária para a apreciação de matérias urgentes. O período de recesso parlamentar é definido pelo regimento interno da Câmara, entre os dias 16 e 31 de dezembro e nos meses de janeiro e julho. Faça as contas, vamos lá. São 75, vou repetir, 75 dias de folga com o vereador sendo remunerado com dinheiro que sai do bolso do cidadão. Que beleza. Próxima sessão ordinária, a 22ª do ano, está marcada para o dia 7 de agosto. E aí, Jonathan Alves, você tem 75 dias de folga no ano, não? Não tenho, Marcelo, até eu sou mais do meu trabalho também. Pois candidate-se a vereador de Araçatuba que você terá. Hashtags 3 recessos no ano, 75 dias de folga, tem eleição no ano que vem. Agora são 8h20. Vamos à primeira parte da entrevista de hoje. Você que está, na verdade, na minha página, jornalista Marcelo Teixeira, acompanhando a nossa live hoje, já está vendo o advogado tributarista Danilo Zanimelo. Ele está aqui para falar de um problema que foi detectado pela Receita Federal. Mais de 400 mil empresas foram notificadas em todo o país sobre possíveis divergências entre as declarações apresentadas pelos comerciantes e os recebimentos de cartão, de crédito e débito. Danilo, bom dia. Detalha para a gente, então, como é que esse problema ele é detectado pela Receita? Como é que é feito esse cruzamento de dados? Olá, bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez. Bem-vindo, Jonathan. Prazer ter você aqui com a gente também. Bom, como foi informado, né, na última semana, quase 445 mil empresas foram notificadas. Foram 444.900 e algumas aí. E o cruzamento ele foi feito com base... aliás, para facilitar, eu vou até ler a notificação. Vamos lá. Ok? Prezado contribuinte, para subsidiar o preenchimento da Escritura Contábil Fiscal ECF 2023, que vencerá agora em 31 de julho, referente ao calendário 2022, seguem algumas informações constantes na nossa base de dados referente à sua empresa. Obviamente, eu não vou falar o nome da empresa, né? Sim. Informações relacionadas ao contribuinte constante na base de dados da Receita Federal. Nota fiscal eletrônica. Valores consolidados de venda emitidos pelo contribuinte. Aí eles separam por trimestre. Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. E os valores de notas fiscais emitidas. Logo abaixo, ele traz a EFD, que é o famoso SPED. Separado ainda os SPEDs fiscais federais e estaduais. E por último, ele traz o DECRED, que são os recursos recebidos pela empresa em operações de cartão de crédito. E aí ele traz também primeiro, segundo e terceiro trimestre. Todo mundo sabe que é bastante comum, principalmente comércio de varejo, não emitir nota de tudo, né? Quem é meu cliente aí, e de alguns contadores que conheço muito bem o trabalho, sempre são orientados que todas as operações devem ser emitidos notas fiscais. Sim. E que tanto operações como cartão de crédito, cartão de débito e Pix já se encontram na base da Receita Federal. Portanto, não emitir notas, principalmente dessas operações, são um grande risco de fiscalização. Entendi. Então, emita a nota, por menor que seja o valor da compra,
Porque a Receita, ela pega tudo o que você tem de receita, que entrou no seu caixa, seja por meio de cartão de crédito ou de débito, e ela tem esse acompanhamento por parte das operadoras, que são obrigadas a fornecer, cruza com as notas fiscais que você emitiu, e aí ela chega à conclusão, peraí, você emitiu, vou dar um número só para exemplificar, você emitiu R$1.000 em nota neste mês, mas as suas operadoras de cartões de crédito e débito estão dizendo que entraram R$3.000 no seu caixa. Onde que estão os 2.000 de diferença? Basicamente é isso, mas aí me fala, qual é o próximo passo então, Danilo, doutor Danilo, qual é prazo para comprovação ou não da irregularidade, o que as empresas serão obrigadas pela Receita a fazer neste período? Bom, essa notificação, ela tem um condão de informativo, né? Como ainda não foram apresentadas as ECFs, então eles estão dizendo o seguinte, olha, prestem atenção no que vocês vão apresentar, porque nós estamos olhando. Tem um outro fator também, que às vezes as empresas não se preocupam, não, mas estou tranquilo, só vendo no dinheiro. Sei que hoje em dia quase ninguém faz isso. Nada, Eu né? conheço um comércio que só vende no dinheiro, mas tem outros problemas também. A sua receita é suficiente para pagar a sua folha de pagamento, as suas despesas de compras e a sua tributação declarada? Porque se não for, a Receita também sabe. E a maior parte das empresas são aí optantes pelo Simples Nacional. O Simples Nacional ele é um benefício fiscal e para se manter nele também é obrigado a manter uma margem bruta mínima de 20% de lucro. Então se você está emitindo nota só para pagar as contas, também está errado. Por óbvio, a Receita Federal não tinha pegado no pé de muitas empresas desse segmento, porém a história está mudando. A gente já viu no comecinho do ano uma operação muito grande com postos de combustíveis e, pelo que vem se desenhando, a gente já tem, até trouxe uma listinha aqui, ó, alguns segmentos estão sendo acompanhados mais de perto pela Receita Federal. Entendi. Olha só, deixa eu só fazer um comentário aqui de ordem técnica. O empresário Rodrigo Andolfato está nos acompanhando aqui, acredito que pelo aplicativo, assim como o seu xará Rodrigo Treco, os dois mandaram mensagens pelo WhatsApp do Jornal da Manhã, e dizendo inclusive que os áudios dos dois, do Jonathan e também do Dr. Danilo, estão ou estavam baixos. Eu vou pedir para que os dois grudem no microfone, tá? Façam as suas considerações bem pertinho, porque o microfone é direcional, enfim, parece que deu uma melhorada, eu dei um ganho aqui. Vamos lá, bola para frente, tem bastante gente, viu, Danilo? Hoje aqui na nossa live, ó, além de Rodrigo Treco e Rodrigo Andolfato, que estão nos acompanhando, na verdade, pelo aplicativo e falando comigo pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, entrou Madalena Celone, também Natália Rosa, a Maria, lá do Ilão, Instituto Liberal da Alta Noroeste, o Everson Lopes Stabile, Simone Carvalho, Rafael Apolinário, além de Júlio Júnior Pelim. Muito obrigado a todos pela audiência, pela participação e tendo perguntas para o doutor Danilo Zaninello, advogado tributarista, mande aqui, seja pela minha página no Facebook, seja pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba e mesmo no meu WhatsApp particular para quem tem o número. Danilo, você disse então que tem caráter informativo, mas existe algum risco de esses comerciantes, essas empresas serem de fato penalizadas neste momento? Nesse momento ainda não, porque ainda há o prazo para regularização. Tá. Né? O risco, obviamente, sempre existe. A partir do momento que a empresa fecha o seu SPED e manda o SPED, né, a EFD Contribuições ou EFD ICMS IPI, ela já entregou uma obrigação acessória, então ela já pode ser notificada para prestar esclarecimento, e aí vai ter um prazo ali para isso, geralmente de 30 dias. Não prestando esclarecimento ou prestando e não sendo suficiente, aí sim pode vir um auto de infração. Lembrando que sonegação fiscal é crime. É crime. E aí quais são as penalidades? Né? Você falou em multa. É só a multa ou pode ocorrer algo além disso e de quanto é a multa? Bom, a multa ela pode chegar, em alguns casos, até a 400%, embora tenha bastante decisão no tribunal que muitas vezes limita isso a um valor mais baixo, geralmente giram em torno de 75% a 150% do valor supostamente sonegado.
Além disso, você pode também ser notificado para prestar esclarecimento na Polícia Federal por conta da sonegação. Sonegação fiscal é crime federal, já que você não está declarando para a Receita Federal. E aí, aquela jogada que muita gente faz de repente abandonar uma empresa, deixá-la inativa com todas as suas dívidas para que isso seja cobrado na justiça e abrir uma outra como uma forma, na verdade, de tentar acabar com o problema ou jogar o problema para baixo do tapete e recomeçar a sua vida corporativa. Nesse caso, nós temos um segundo problema. Empresas baixadas de forma irregular, o CPF do sócio responde de forma integral às dívidas. Ah, muito bem. Então é isso. Olha, temos ainda José Benedito Gonçalves, que acaba de entrar na nossa live, nos acompanhando diretamente de Tarabai. Então olha só que a gente está, além de internacional, porque Deco Kimura, André, lá do Japão, nos acompanha, agora também estamos com o pessoal de Tarabai nos acompanhando, primeira vez que eu ouço os dois aqui. Os dois não, o José Benedito Gonçalves de Brito. Olha, o Rodrigo Andolfato, o Danilo, ele acaba de nos enviar uma pergunta pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba. Vou retransmitir. Se a Receita Federal consegue todas as informações aprofundadas, por que ela simplesmente não define exatamente os valores a pagar para as empresas? Seria sadismo, ou uma maneira de o empresário errar e poder cobrar, ver o empresário errar e poder cobrar multa? Bom, veja bem, a Receita Federal tem melhorado seus sistemas aí de cruzamentos com mais frequência, obviamente, ao tempo que também melhoram as tecnologias, né? Essa é uma pergunta que muitos contadores tributaristas também se fazem. Quem fez a própria declaração de imposto de renda nesse ano, viu que se você baixasse no GovBR, a Receita muitas vezes tinha mais informação do que você mesmo sobre os seus controles de gastos, né? O que acontece? Esse cruzamento ele ainda não é perfeito, né? Nesse caso, por exemplo, houve um cruzamento das notas fiscais eletrônicas, mas não houve um cruzamento do SAT, que é o cupom fiscal. Então já há uma divergência entre a notificação e o cliente. Esse cliente, no caso que eu trouxe, nem haveria problema eu falar, porque é um cliente que de fato não sonega, mas obviamente por uma questão de sigilo fiscal não será mencionado. Tá certo então. Danilo, são 8 horas 30 minutos, quando a entrevista é boa, o tempo passa rapidamente, a gente nem percebe. Eu vou pedir para que você continue aqui, para que no segundo bloco a gente fale um pouco mais, e gostaria, então aqui vocês dois, você e Jonathan Alves, além da nossa audiência, para não me deixar esquecer, que no próximo bloco eu quero começar perguntando para você o seguinte: se a Receita Federal monitora, fiscaliza as empresas por meio dos cartões de crédito e débito também, será que a Receita Estadual faz isso com o cidadão comum quando a gente pede nota fiscal, pede o CPF na nota fiscal paulista? Fica a pergunta no ar. Então, daqui a 2 minutos a gente volta. Você paga no Pix ou no cartão, já tá informado. Você fala isso. Mas no Facebook o pessoal tava falando mesmo, né? No Facebook é normal. O quê? Fica abaixo. Não, mas é assim, na internet, que a gente continua, não falemos mal de ninguém, tô brincando, enfim, na internet é normal, principalmente com esse celular aqui, ele não capta tão bem quanto esse. Só que eles estavam falando do aplicativo. E o aplicativo pega da mesa. Entendeu? Então eu dei um ganho na voz de vocês dois, mas deu para perceber, principalmente quando o Danilo estava olhando o celular, ele dava uma desviada. E esse microfone ele é tão sensível, exatamente. Então você volta, o seu não, o seu era, eu acho que era para chegar mais perto mesmo. Sua mulher é Natália Rosa? Marcela Rosa deve ser irmã dela. É tia dela. Tia dela, entrou. Júnior Belim também. É sempre assim. É o pai dela. É sempre assim. Família entra é bom. O negócio é dar. Oi? Você tá conectado no Wi-Fi? Tô. No seu celular? Tô. Seja solidário. Retinhaprates.org.br. Você sabe o que é economizar de verdade? Inclusive, o Marcelo, um segmento que geralmente sonega bastante são supermercados, os pequenos, de bairro. E entre as listas aqui, um que tem se desenhado uma grande probabilidade é justamente de fiscalização em supermercados.
Porque existe um tema tributário aí que era a questão do monofásico, que é uma questão bastante técnica, mas alguns tributaristas, ou às vezes nem são tributaristas, têm se usado por essa regime de produto para gerar uma fraude em supermercados aí, alterando uma declaração, gerando crédito e restituindo para o supermercado. Então tem se desenhado uma fiscalização para supermercados. E já que mercadinhos costumam sonegar, é bem possível que a gente veja bastante mercadinho tendo problema aí. Perfeito. Estou voltando. Estamos de volta, 8 horas 33 minutos. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. E eu sou o Jonathan Alves. Lembrando que você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lru.com.br, pelo aplicativo também LRU e pela página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. Olha, e tem muita gente hoje lá, doutor Danilo Zaninello, nos dando grande audiência. E acabaram de entrar o advogado e contador, ex-vereador de Araçatuba, Almir Fernandes Lima. Muito obrigado pela parceria, pela audiência, Almir. Também a Carol Caetano, Marcela Rosa, e já estavam lá Júnior Pelim, Rafael Apolinário, Simone Carvalho, o Everson Lopes Stabile, a Maria do ILAN, Instituto Liberal da Alta Noroeste, Natália Rosa, Madalena Celone e pelo aplicativo Rodrigo Treco e Rodrigo Andolfato. Olha, também entrou Fabeli Rosa, família Rosa em peso, né? Marcela Rosa, Fabeli Rosa e Natália Rosa. É isso. E olha, no momento da gratidão, aliás, momento da gratidão, cujo nome foi dado por Jonathan Alves, não é? Para que a gente agradeça o pessoal que nos dá audiência e eventualmente interage com a gente também. Meu muito obrigado de hoje vai para os padres José Carlos Guabiraba, Charles Borg, Orivaldo Pereira Filho, também para a catequista e nossa colunista de nutrição, Andréia Gigliotti, para o empresário Rodrigo Andolfato, Wilson Marinho, que acabou de assumir mais um mandato na Associação Comercial e Industrial de Araçatuba, para o Neizinho Ferracioli, gerente da ACIA, para Daniela Fioroto, empresária de sucesso aqui da Pizzaria Panuto, seu marido Paulo Rogério Rosseto de Melo, que nos deu uma belíssima entrevista dias atrás falando de crédito da empresa dele, da Business 360, e de um produto muito interessante chamado Home Equity, e já teve gente ligando aqui para pedir o contato do Paulo Rogério. Também para Rodrigo Damascena, que, salvo engano, ainda é o presidente do ILAN, não é? Danilo Zaninello está fazendo parte ainda da diretoria do ILAN, ou pelo menos do Instituto? Sou vice-presidente do Conselho Deliberativo, o Andolfato é o presidente e o Rodrigo Damascena é o presidente executivo. É isso, o Rodrigo Damascena que já esteve aqui, mas que vai voltar aí nos próximos dias. Mando também um abraço para André Luiz Alves Rosa, da Kairos Mídias Sociais, pelo belo trabalho que executa. Hashtag gratidão é tudo, e tá lá também, vou dar mais um muito obrigado, aliás, deixa eu ver, mais dois, Walter Roque Gonçalves acabou de entrar, diretamente de Presidente Prudente, como o doutor Danilo Zaninello já atuou em Presidente Prudente, estou imaginando que ia ser o conhecido, né não? Olha, a princípio não sei quem é, mas pode ter vindo pelo meu Instagram também. Ah, muito bom, aí, Walter Roque, muito obrigado pela audiência, e também Ronaldo Adriano Stabile, lá de Birigui. Jonathan Alves, que você manifestou. Aí o pessoal de Birigui está lá. Nino, quem mais? O Nino, o seu Edivaldo Alves, a dona Cristina Borges também e a Rebeca Daniele também estão lá na sintonia. Pessoal lá de Birigui, muito bem, muito obrigado. Assim como o seu Milton, a dona Regina, o Rafael, o Giovanni, a Daniela e a Renata lá de Guararapes. Todo mundo ligado. Muito obrigado. Daqui a pouco eu retransmito, inclusive, uma pergunta do Zé Benedito Gonçalves de Brito para o Danilo Zaninello. 8 horas 37 minutos. E coluna semanal, né? Hoje é dia da coluna Cabe em Qualquer Empresa com o consultor Fábio Ferreira. Toda sexta-feira você tem acesso aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, dicas e informações relevantes
para abrir o seu empreendimento ou ampliar o seu negócio. Hoje o Fábio fala de Prolabore. Eu vi o nome aqui, eu vi o nome no começo dela. Júnior Pelinha de Pirapozinho, Rafael e Simone são de São Paulo, capital. Peraí. Júnior Pelim, Pirapozinho. E o Rafael e a Simone são de São Paulo, capital. É o salário do dono, ou seja, o salário que você vai ter com o seu estabelecimento, com o seu negócio. Muito bem, ó, enquanto a nossa coluna vai para o ar, o pessoal aqui no Face continua entrando, continua participando. Betão Morotti, rapaz, tá bastante gente entrando. Bom dia, Betão, muito obrigado aí pela parceria. Só lembrando, presidente Prudente, o Walter, o Walter Roque. E aí, ô Danilo, eu vou te passar uma pergunta do Zé Benedito Gonçalves de Brito. Ele pergunta o seguinte: caso a empresa faça uma delação, aí foge um pouco do tema, mas ele está perguntando, ela é beneficiada por isso? É um acordo, né, que se faz com a justiça. Acho que não é delação. Bom, Não é a premiada. não, acho O que ele quer fazer? É uma autodenúncia. Então, ele está ouvindo aqui. Então já. O Zé Benedito. Já esclarece para nós. Gonçalves, Zé Benedito, o doutor Danilo quer saber o seguinte: se o termo delação que você está usando pode ser substituído por auto. Como é que você chamou, Danilo? Uma autodenúncia. Autodenúncia, pode ser? O Walter Roque Gonçalves é do ILAN também. Mas ele me falou aqui que ele é de Presidente Prudente, Walter, é isso? E aí participa do ILAN também? Walter Roque Gonçalves. Você sabe que é? Ah, o Danilo lembrou. Ele falou de Prudente, pô, eu nem... A do Zé Benedito, a delação autodenúncia. Denúncia espontânea, chama. Ele tem que ser utilizado para Denúncia a espontânea. do negócio, para que o negócio seja viável, para que a sua empresa possa crescer. Denúncia Principalmente espontânea. aquilo que lhe compete como salário, Perfeito. que você Pessoal vai participando. Então é muito importante que você não misture contas da pessoa 30 segundos eu volto. na pessoa jurídica. Vamos lá. Obviamente, muitos negócios, quando se iniciam, é primeiro misturado. Tá entrando? Aqui não, pelo celular mandando mensagem. Não, então, todo mundo que está te mandando mensagem, quando eu falo quem que vai entrar, você emenda comigo, Marcelo. Tem uma pessoa me mandando mensagem aqui, aí você agradece também. Qual será o seu salário no negócio que você gera? Pense nisso, reflita, faça os seus planejamentos financeiros, pessoal e da empresa e tenha realmente sucesso no seu negócio. Este foi Fábio Ferreira. Cabe em qualquer empresa. Colunas semanais aqui no Jornal da Manhã é assim. A cada dia da semana nós contamos com um especialista que comenta um tema da sua área de atuação. E isso tudo para levar até você informações relevantes sobre agronegócio, economia, nutrição, empreendedorismo, sustentabilidade corporativa, não é? Na segunda-feira tem um Minuto do Agronegócio com o produtor rural e presidente do CIRAM, o Thomas Rocco. Na terça-feira, vem Traduzindo o Economês com Marco Aurélio Barbosa de Souza. Na quarta, Dica da Nutri com Andréa Gigliotti. Na quinta-feira, é hora dos analistas e consultores do Sebrae falarem no momento do empreendedorismo. E na sexta, como você ouviu, Fábio Ferreira, consultor de empresas, com a coluna Cabe em Qualquer Empresa. Portanto, fique ligado aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, e tenha acesso a dados disponibilizados por especialistas que, olha, fazem a diferença na sua vida e na do seu empreendimento. Hashtag Colunas Semanais do Jornal da Manhã. 8 horas 42 minutos. Lançamento. O promotor de justiça Adelmo Pinho vai lançar hoje, em Araçatuba, o seu primeiro livro de crônicas e artigos. Vai ser às 7 horas da noite, na padaria Santo Pão, na Luiz Pereira Barreto, 771, no centro de Araçatuba. O livro Comer é Importante, Refletir Também
tem prefácio do jornalista, professor e escritor Arnon Gomes, ex-presidente e meu confrade na Academia Araçatubense de Letras. O livro foi editado a partir de crônicas e artigos publicados pelo autor em veículos de comunicação aqui da região, principalmente o jornal O Liberal Regional e o portal lr1.com.br. Trata-se de um trabalho que procura levar o leitor a refletir sobre os mais diferentes temas, numa linguagem clara, profunda e o que revela o conhecimento do autor sobre assuntos abordados. Nascido em Birigui, Adelmo Pinho está no Ministério Público do Estado de São Paulo desde 1995. Atualmente é promotor do Tribunal do Júri de Araçatuba. É casado com Maria Raquel Rodrigues de Souza, tem 2 filhas, Letícia e Beatriz. E eu aproveito para antecipadamente parabenizar o promotor Adelmo Pinho, cuja produção de artigos e crônicas eu acompanho e admiro. Hashtags Noite de Autógrafo, lançamento de livro, comer é importante, refletir também. Estarei lá, convido Danilo, Jonathan Alves, Natália Rosa e todos que estão nos ouvindo a comparecer também. 8h44. Vamos falar de shows? Olha só, julho será um mês de grandes shows em Araçatuba. No dia 14, Ana Carolina, uma das mais importantes cantoras do pop brasileiro, vai se apresentar no Quarta Avenida a partir das 9h30 da noite. O show faz parte da turnê Ana Canta Cássia e conta com um repertório totalmente dedicado à cantora Cássia Eller. E no dia 28, Alexandre Pires e seu Jorge farão show da turnê Irmãos no Botânico Hotel Fazenda. No repertório estão clássicos das carreiras dos cantores, além de relembrar grandes nomes da música brasileira, como por exemplo Tim Maia e Renato Russo. Com mais de 2 horas de duração, o show foi eleito o melhor de 2022 pelo prêmio Multishow. Trata-se de uma genuína homenagem à amizade e à história entre seu Jorge e Alexandre Pires, que colocaram em prática o antigo sonho de uma parceria musical. Olha aí, né? Araçatuba sendo rota dos grandes shows, que bom! Quero ir nos dois, Ana Carolina e Alexandre Pires, e seu Jorge, Ana Carolina no Quarta Avenida, Alexandre Pires no Impaso, e aí tem tudo para serem 2 grandes espetáculos. Hashtags Ana Carolina, Alexandre Pires e seu Jorge, shows em Araçatuba. 8h45, vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui com a gente, comigo e com Jonathan Alves, que hoje me ajuda na apresentação, é o advogado tributarista Danilo Zaninello. Está aqui falando de um problema que foi detectado pela Receita Federal. Mais de 400 mil empresas foram notificadas em todo o Brasil sobre possíveis divergências entre declarações apresentadas pelos comerciantes e recebimentos do cartão de crédito e débito. E aí o doutor Danilo, no primeiro bloco, disse que assim, é fácil de a gente entender. Nem todo mundo emite nota, mas aí todo mundo, e quase todo mundo hoje, passa suas compras. Isso a Receita já falou. Mais de, salvo engano, 70% ou 80%, não me lembro exatamente o número, dos pagamentos são feitos via Pix, transferência, cartão de crédito, cartão de débito, online, portanto. E aí fica fácil de a Receita saber. Peraí, comerciante, você está me dizendo, né, que suas notas fiscais estão me dizendo que você teve 1.000 de faturamento, mas os seus cartões, as suas operadoras de cartões de crédito, de débito e os bancos estão me dizendo que você teve 3.000. Como é que faz? E aí estamos na fase informativa, isso pode resultar em sanções, em penalidades, como disse o doutor Danilo. Eu quero começar com a pergunta que deixei no ar ao final do primeiro bloco, Danilo. A pergunta era a seguinte: se isso acontece com os comerciantes, estou imaginando que pode acontecer com o cidadão comum também, porque hoje a gente fornece o nosso CPF para a emissão da nota fiscal paulista, e aí a Receita estadual ou federal, ela tem acesso a todas as nossas contas, como já tem também nas nossas contas bancárias, e pode haver um conflito aí, um cruzamento de dados, isso resultar lá em malha fina? Pode sim. Inclusive, você que entregou o imposto de renda esse ano, você já conferiu se teve divergência? Porque muitos contribuintes, inclusive quem entregou
antes do prazo, foi notificado antes mesmo do fim do prazo para regularizar. Então, se você entregou seu imposto de renda aí, converse com o seu contador, veja se já está corrigido, porque a maior parte dos contribuintes foi notificado para regularizar inconsistências. É bom que a gente diga também que assim, não é para a pessoa parar de pedir a nota fiscal paulista, porque é algo muito importante para o Estado, para entidades beneficentes também. Você ainda tem a chance de ser, aliás, você recebe uma parte disso de volta, né? E ainda corre o risco, na verdade, tem a chance de ser sorteada pelo programa. Teve gente aí que ganhou R$1 milhão. Bem, enfim, não fui eu, não foi Jonathan, não foi doutor Danilo, mas eu imagino que todo mundo aqui peça a nota fiscal paulista e a gente tem essa oportunidade de receber algum dinheiro de volta dos impostos e também de ser sorteado. Eu estou dizendo isso, Danilo, para não desestimular as pessoas a pedir a nota fiscal paulista, porque eu imagino que a grande maioria das pessoas não peça sempre e a todo momento, portanto, a tendência é que esse conflito não ocorra, porque você pede menos, recebe mais, mas, enfim, não é para dar problema de forma geral, né? Nós já tivemos alguns problemas, por exemplo, com caixas de supermercado, que na ausência do pedido do consumidor, ele acabava colocando o próprio CPF dele mesmo. Aí para não conseguir dá. o crédito, e alguns caixas de supermercado tiveram problemas. Você comentou sobre a importância da nota fiscal para algumas entidades. Lembrando que se você colocar o seu CPF, você não consegue, a nota não pode ser doada para a entidade. Sim, quando você não pede o CPF na nota, e aí você pode doar para alguma entidade, pode fazer isso pegando o cupom e depositando na urna, que existe basicamente em todos os supermercados, ou mesmo levando para casa e registrando pelo aplicativo da nota fiscal paulista, não é? E por fim, né, não adianta você falar, não vou informar o meu CPF, mas você paga no cartão de crédito ou no Pix. Aí pronto. Você acaba informando direto para a Receita Já é Federal. direto, né? Quero aqui retransmitir algumas perguntas pelo público que, olha, está entrando em massa hoje. Além de todos aqueles que eu já falei várias vezes durante o programa, entraram o Beto Morotti, da Ação Maior. Bom dia, meu amigo, tudo de bom para você também. A Gira Kassen Kassab, vamos ver quem mais. Esses que acabaram de entrar. E o pessoal mandando perguntas. Jonathan Alves também tem gente que entrou aí pelo seu WhatsApp, né? Mandando mensagens. A Viviane Martins mandou mensagem para mim, tô na sintonia também. Muito bom. Olha, pessoal, a Ana Carolina, a Carol também, que parece que é a mesma, mas não é. E também, temos aqui a Marcela também com a gente. Muito bom, muita gente entrando. Eu quero retransmitir, então, algumas perguntas. Vamos lá. O Walter Roque dizendo que é do ILAN, e eu falei que no primeiro bloco ele era de Presidente Prudente, ele é de Presidente Prudente, mas faz parte do ILAN, e aí o Danilo Zaninello lembrou que também faz parte do ILAN, é vice-presidente do Conselho, e aí lembrou do Roque, é isso aí. E olha, tem uma pergunta aqui então, deixa eu só localizar, que tem muita gente fazendo pergunta, para eu não me confundir. O José Benedito faz a seguinte pergunta: doutor Danilo, e no caso de uma empresa que faz ele chamou de delação, eu estou dizendo porque está lá no Face, mas na verdade doutor Danilo nos corrigiu aqui, e o que o José Benedito Gonçalves de Brito quer dizer é uma denúncia espontânea. Então, doutor Danilo, caso uma empresa faça uma autodenúncia ou denúncia espontânea, ela é beneficiada? Beneficiada a denúncia espontânea antes da notificação, né? Ela evita que ocorra multa, juros, porém vai ter a correção monetária de diferença do período ali, mas evita multa e auto de infração, tá? Beneficiada, depende do ponto de vista. Beneficiada porque vai reduzir a sanção, vai diminuir a paulada. Mas terá que pagar o imposto na integralidade. Perfeito. Danilo, eu quero aproveitar, tem muita gente entrando aqui, tem bastante advogado, inclusive, nos acompanhando. E aí a minha pergunta é o seguinte: neste contexto que estamos falando, qual é a importância do advogado tributarista para uma empresa? Quero colocar também o contador, que eu imagino que todo mundo tenha, que me parece bastante clara a importância, mas contador e advogado tributarista neste contexto aí de possível irregularidade e sanções por parte da Receita Federal. Até um ponto bastante importante, a gente vem com o tempo e a evolução da tecnologia, o trabalho do contador cada vez mais é de acompanhar o cliente, né? Não tem mais aquela escrituração feita à mão, hoje tem muita tecnologia.
Porém, não deixa de ser importante ter uma boa contabilidade. O contador tem contador que é o consultor e tem um contador que é o imposto, que é aquele que você é obrigado a pagar para pagar imposto. Sim. Então, o contador que não faz essa consultoria próxima do cliente, com o tempo a tendência é reduzir ou acabar por conta da inteligência artificial. Assim como a advocacia também, os advogados que não se movem, que não fazem essa parte da consultoria próxima do cliente, tem uma tendência de não vou dizer que é diminuição, porque não vai diminuir a quantidade de advogados formados, mas os trabalhos ficarão cada vez mais difíceis. Então é importante aí que os contadores sempre tenham uma boa equipe, inclusive conte com a parceria de bons tributaristas para casos de dúvidas, né? São sempre interpretações diferentes e aí tenho alguns contadores que são parceiros e é importante justamente um momento de debate, alguns eu encontro inclusive semanalmente para nós debatermos algumas divergências, alguns pontos de entendimento e tanto o contador quanto eu também cresço muito com isso, porque a gente aprende através do ponto de vista de forma diferente. Eu imagino que assim, o ideal é ter o contador e o advogado tributarista juntos desde sempre, mas as empresas, pelo que eu percebo, tem um contador antes, um advogado só depois que tem um problema judicial, é por aí? Exatamente, geralmente é o que acontece. Felizmente temos muitos empresários já procurando advogados, ainda que não tributarista, para acompanhar no seu dia a dia, entendendo a importância de ter um bom profissional ao seu lado para não ser surpreendido. Já tem aquele dilema, né? Melhor prevenir do que remediar. Então é bom ter sempre uma boa consultoria para que a gente antecipe os problemas e sane eles ali de forma muito mais tranquila. O Danilo, hoje o seu advogado atende que tipo de empresa ou não só empresa em relação a tributário? Bom, hoje o meu escritório ele é focado no setor empresarial. Então, na parte de consultoria, nós damos uma consultoria na parte de gestão de processos jurídicos. Então, auxiliamos a empresa na questão trabalhista, tributário, societário, empresarial. Porém, o foco nosso é o tributário. Aproveitando aqui, mandar um abraço para o Juliano Tar, que está pela rádio ouvindo a gente. Ele mandou aqui um WhatsApp para mim, mandando um abraço para você, Marcelo. Vamos lá. Olha, tem mais gente entrando, muita gente ainda entrando nessa reta final do programa e fazendo mais perguntas, como, por exemplo, uma pergunta aqui do Márcio Maximiano, é o Márcio do 018 APP. Grande Marcelo, bom dia, gostaria de saber do doutor Danilo se sonegação, olha que pergunta inusitada. Ele quer saber se sonegação de impostos é legítima defesa. Doutor já sorriu aqui, viu, Márcio? Já viu a resposta, né? É isso. Sonegação fiscal, Danilo. Bom, vamos lá. O Ilan traz aquela conhecida frase, né, com bastante veemência: imposto é roubo. E aí alguns complementam que sonegação é legítima defesa. Sim, né? Sim. Obviamente, se nós formos pensar no ponto de vista ali, de repente ideológico, conceitual, seria, talvez a interpretação... A Polícia Federal não entende da mesma forma. É bem objetiva a questão para eles, não é? Ricardo Cristovan também entrando, o Márcio, foi uma provocação, evidentemente, ele fez aqui o seu comentário também, colocou umas risadinhas aqui. E aí o Walter Roque Gonçalves também pergunta o seguinte: a elisão fiscal, e aí eu peço ao doutor Danilo que nos explique também, né? Planejamento tributário, ele coloca aqui, para redução de impostos dentro da lei, é o principal caminho para as empresas? Perfeitamente. E aí eu trago um ponto, porque sempre tem aquela discussão, é elisão ou evasão? Até recentemente nós tivemos uma discussão nos tribunais sobre uma lei anti-elisão, né? A verdade é que há muita divergência com relação a esses pontos. Entretanto, no planejamento tributário é sempre importante nós trazermos o planejamento com base na interpretação literal da lei. Evasão fiscal é justamente a gente buscar as lacunas da lei, né? Portanto, a elisão, que é o planejamento legal, lícito, é aquele que é sempre feito com base na interpretação literal da lei. E, obviamente, a gente, por mais que tenhamos aí uma carga tributária bastante pesada e bastante complexa, também existem muitos benefícios fiscais.
algumas semanas atrás, falamos sobre o PERSE, falamos sobre também a questão do incentivo aí de ICMS para empresas do segmento de refeição. Então também existem alguns benefícios. Por isso a importância de ter um bom contador consultor ao seu lado e um tributarista para ajudá-lo a pagar menos impostos. A gente está falando de empresas, em uma das perguntas anteriores eu citei o nome, os conceitos, os termos, organização. Você também atua e sugere que entidades corporativas, estou dizendo na verdade associações, por exemplo, a Associação Comercial, a Associação de Produtores Rurais, também procurem advogados tributaristas para saber como podem reduzir a carga de impostos ou, eventualmente, até pedir ressarcimento para o que tenha sido pago indevidamente. Bom, aí são duas questões. Primeiro, a entidade de classe tendo os benefícios, né, enquanto entidade. E aí vai ter diferença entre entidade beneficente e entidades de classe. Sim. Tem algumas diferenças. A entidade beneficente tem muito mais vantagens, porém a entidade de classe também pode atuar em prol dos seus representados. Sim. É um trabalho que é feito hoje pela Associação Comercial e Industrial de Araçatuba, né? Aproveitar um abraço aí para o Ney e para o Wilson Marinho, que hoje também sou diretor lá, apesar de atuar como advogado nessa parte tributária. E como advogado nós temos a doutora Jaqueline, um abraço para a doutora Jaqueline também. Então é isso, olha, eu quero mais uma vez destacar a participação em massa, tanto das pessoas que estão entrando apenas para acompanhar, mas principalmente daquelas que estão interagindo, fazendo comentários e enviando perguntas. E lá, ó, Gira Kassab, Rodrigo Treco, Rodrigo Andolfato, Madalena Celone, Natália Rosa, a Maria do Ilan, o Everson Lopes Stabile, Simone Carvalho e Rafael Apolinário, que são de São Paulo, inclusive, estão nos acompanhando, que imagino, pela internet. O Júnior Pelim, que é de Pirapozinho, a Marcela Rosa, a Carol Caetano, o doutor Almir Fernandes Lima, o Walter Roque, de Presidente Prudente, Márcio Maximiano, o Ricardo Cristóvão, Beto Morotti, da Som Maior, Zé Benedito Gonçalves de Brito também aqui, muito bom, hein? A Maria, que é secretária lá do Instituto Liberal da Alta Noroeste, dizendo que, só para esclarecer, né, o Ilan não incentiva o crime. É uma frase forte, como o doutor Danilo explicou aqui, que o Ilan usava, né, tem deixado de usar, que imposto é roubo, mas ela é conceitual. Então não utilize isto, vamos deixar claro, para deixar de pagar impostos, para sonegar, porque sonegação é crime, né, Danilo? Exatamente. Lembrando que não estou dizendo que eu concordo com a carga tributária que é feita, tá? Sim. O Ilan também ele sempre se posiciona muito forte contra o tamanho que o Estado vem ficando, contra o inchaço do Estado, e para o Ilan o imposto é roubo. Porém, não devemos sonegar. Isso, tá? isso é, vamos lá, vai. Isso é marketing, né? O Ilan sabe fazer marketing, então é isso. Danilo, são 9h01 já e o tempo passou voando. Suas considerações finais, então, por favor. Bom, queria agradecer a grande audiência, o espaço mais uma vez dado aí pela Rádio Jovem Pan. Marcelo, bem-vindo, Jonathan. É um prazer estar aqui na sua estreia. E as pessoas que tiverem perguntas aí, fica o meu Instagram, @DaniloZaninello. Estou à disposição, tá bom? É isso, Danilo, muito obrigado, bom dia, bom trabalho, sucesso nos negócios. Agora são 9h01, por hoje é isso, vamos ficando por aqui, adiantando que, olha só, na segunda-feira, só deixa eu mudar a câmera aqui das redes sociais para não mostrar o Danilo tomando água, pronto. Na segunda-feira, quem estará aqui comigo será o vereador de Araçatuba, Nelsinho Bombeiro. Ele vai falar da audiência, o nome é grande, vamos lá. Ele vai falar da audiência, orientações sobre parcerias entre prefeituras e organizações da sociedade civil, fomentadas por editais de projetos voltados para a proteção e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. O evento vai ser na semana que vem, no dia 6, quinta-feira, na Câmara Municipal. E aproveitamos a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo. E você encontra no jornal O Liberal e também no site lr1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1, que você encontra na sua loja de apps.
Muito obrigado pela audiência. Eu quero agradecer Jonathan Alves pela parceria de hoje, nós que nos conhecemos há um bom tempo, ele é meu fiel escudeiro e hoje apresentou junto comigo. Nos próximos dias devemos repetir esse bate-bola. Jonathan, muito obrigado por hoje, viu? Eu que agradeço. Aproveitamos a ocasião, como ele disse, para dizer que informação verdadeira é tudo, mas para te pedir também, continue na Jovem Pan, porque vem aí muita música boa, pop e rock. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.